Glória a Deus, graça sobre todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. São 7h04 em Manaus. Estamos aí também no Facebook, na página da igreja ao vivo, para todo mundo. Eu peço perdão ao povo que sexta-feira não tivemos transmissão, estávamos sem conexão aqui, tá bom? Peço que você se inscreva no canal desse programa no YouTube. Vá lá no YouTube e coloque Virtude do Espírito Manaus. Inscreva-se lá no canal. É uma mensagem para você lá, abençoada. Aleluia. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo. Em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6 em diante. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6 em diante. É onde vamos estar ministrando a palavra de Deus ao meu e ao seu coração nesta manhã. Quero pedir ao povo que está aí também online, que compartilhe a live. Pastor, como é que eu faço para me entrar na live, ao vivo? Vá lá no Facebook, coloque lá, Igreja da Virtude do Espírito de Deus. Igreja da Virtude do Espírito de Deus. Você vai estar aí assistindo ao vivo essa live abençoada. Quero ministrar a palavra de Deus. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6 em diante. É a boa palavra de salvação para o meu e para o seu coração. Palavra da fé, palavra de vida, palavra de conhecimento. A plenitude do Senhor Jesus à nossa disposição. E você que está conosco online, compartilhe. Abençoe vidas. Você às vezes está tirando a corda do pescoço de alguém. Você talvez com esse compartilhamento aí está levando vida para dentro de lares. Luz. Então não fique só assistindo você não. Compartilhe para os seus amigos. Aleluia. Você não sabe, não pode nem mensurar o valor de compartilhar isso nesse momento. Aleluia. Compartilhar é o maior princípio do Evangelho, porque só a palavra Evangelho, o significado já é compartilhar. O significado da palavra Evangelho já é compartilhar, porque é boa nova, boa notícia. Dar boa notícia não é compartilhar? Então é o maior princípio do Evangelho. Então compartilhe a live em nome de Jesus. E diz a palavra de Deus, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Porquanto a letra mata, mas o Espírito vivifica. Olha aí. Quem é esse Ele? Esse Ele aqui é Deus, é o Pai. Aleluia. Bendito é o Senhor. Esse Ele é o Pai. Ele nos capacitou, o Pai nos capacitou. Agora presta atenção no verbo, Presta atenção no verbo da palavra aí. Ele nos capacitou, passado, verbo passado.
significa que qualquer membro da igreja, qualquer membro de Cristo, a pessoa que aceitou Jesus ontem no domingo, ela já é capacitada por Deus. Ela já tem a capacidade para repreender demônios, para curar enfermo, para pregar a palavra. O problema é que ela não sabe disso. Você entende? Ela não tem tempo ainda para saber da sua capacidade. É por isso que existe o tempo que somos crianças, o tempo que desenvolvemos e nos tornamos adultos. É exatamente o tempo que levamos para nos tornar conscientes do que é nosso em Cristo Jesus. Aleluia. Você não se apropria dessa capacidade pelos méritos. Quando você aceita a Cristo, essa capacidade já é dada a você. Essa capacidade já está depositada na sua conta espiritual. Entende isso? Já está depositada na sua conta espiritual. Agora você tem que ser consciente, puxar o extrato dessa conta. Puxar o extrato dessa conta e ver o quanto Deus depositou para você. E eu digo para você, Ele não fez um depósito maior para mim do que fez para você. É o mesmo depósito. O que diferencia é o quanto eu sou consciente e o quanto você é consciente. O nosso destaque de poder na terra, de luz, de autoridade de Deus na terra, é determinado pelo quanto somos conscientes do que nos pertence e do quanto colocamos em uso essa consciência na prática. Porque só ser consciente da sua capacidade não muda nada, não traz resposta nenhuma, não manifesta poder nenhum, nem na sua vida e nem na vida de quem lhe ouve e não pratica. Você entende isso? Então a palavra está dizendo, Ele nos capacitou, mas nos capacitou com um propósito. Essa capacidade só é válida se eu estiver vivendo esse propósito. Qual é o propósito? Para sermos ministro de uma nova aliança, vírgula. A capacidade que Deus nos deu só funciona se nós estivermos na nova aliança. Aí talvez você me diga, eu estou na nova aliança. A nova aliança é Cristo Jesus. Você pode ter aceitado a Cristo, mas talvez você não está com a crença da graça, com a crença do favor imerecido, com a crença da plenitude. Você pode ter aceitado a Cristo, mas está na crença da antiga aliança, na crença da lei. E qual é a crença da lei e a crença da graça? A crença da lei é favor merecido. O homem olha para si mesmo, ele tem que ser perfeito, ele tem que sacrificar, ele tem que fazer isso, ser certo, correto, para ele receber. Se ele não acertar, ele não manifesta a fé para receber, porque ele tem uma mente de transgressor, de alguém que errou. Compreende isso? Isso é o sistema da lei, da antiga aliança. Agora o sistema da graça. O sistema da graça é mais fácil. É só olhar para Jesus Cristo e acreditar que Ele preparou tudo para você, e ser consciente desse tudo, e reivindicar, e determinar, e tomar posse. Por quê? Porque reivindicar significa reivindicar a promessa. Determinar é fazer uso do que é seu hoje, que você já é consciente. Tomar posse também
é você se apropriar daquilo também que Deus já preparou para você. Enquanto uns estão buscando, outros estão tomando posse. Enquanto uns estão em treinamento para alcançar e entregar, outros já estão entregando. Porque uns estão pela lei, outros estão pela graça. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Se você não estiver dentro do propósito da nova aliança, a capacidade não é válida em você. Se você não estiver vivendo a crença da nova aliança, a capacidade não vai valer no seu ministério. Não vai. Por que você vê muita gente morrendo dentro das igrejas? O diabo oprimindo com depressão e todo tipo de males, dores. Essas pessoas cujo testemunho eu coloquei essa manhã aqui, são pessoas que já servem a Deus há muitos anos em outras igrejas. Mas aonde elas encontraram a resposta? Nessa obra. Por quê? Porque eu sou melhor do que os outros? Não. Não. De maneira nenhuma. Não é por mérito diante de Deus. Mas é porque eu tenho o entendimento da crença correta, a crença da graça. E é isso que faz a diferença diante de Deus. Você está entendendo? Não é o que eu sou, é a maneira que eu creio. É a maneira que eu creio. A graça é a forma de crer corretamente. O problema da igreja é o crer corretamente, que não consegue crer. Só que a igreja está achando que o problema para ela, que ela tem que solucionar para ela ver Deus agir, é o pecado, é o comportamento errado. A igreja está pensando, está ensinando, se você se comportar perfeito, Deus vai manifestar. Não é. Nenhum de nós temos a capacidade para ser perfeito. Nenhum de nós. Vamos sempre nos comportar errado, todos os dias. Todos os dias vamos ter uma falha, ter um comportamento errado. Então, se esperarmos alcançarmos a perfeição, para podermos ver Deus agir, Deus se manifestar, nunca vamos ver. E uma parte da igreja está nessa crença errada, comportamento perfeito. Agora o homem da graça, ele sabe que ele tem que crer corretamente. E crer corretamente é viver esse entendimento de que ele já nos capacitou. Enquanto uns estão buscando autoridade para repreender demônio no preço, no sacrifício, eu repreendo sem preço e sem sacrifício. Eu dou a ordem ao espírito maligno sem preço e sem sacrifício, e ele vai embora. Porque a palavra diz que ele me deu autoridade, a palavra diz que ele me deu poder. Então o demônio não pode permanecer. Ele não pode resistir à ordem que eu dou no nome de Jesus. Ele não pode, porque eu sei que é uma verdade absoluta da parte de Deus para a minha vida. Você entende? Eu creio da maneira correta. Muitos pregam, Deus nos deu poder. Aí ele diz, esse final de semana nós vamos orar por curas e libertação, mas nós precisamos ir buscar a autoridade no jejum e na oração. Eles contradizem a si mesmo. Você entende? Não sabe nem onde tropeçam, porque estão confusos, ou às vezes mesmo estão apenas em trevas, em ignorância. A graça se apropria dos fatos que a Bíblia diz que são nossos. A capacidade é um fato que a Bíblia está dizendo que é meu e seu. Você está entendendo? O problema é que o homem está vivendo a aliança errada. Ele pensa estar em Cristo, mas ele está na lei.
A lei exigia o homem perfeito. A lei exigia que o homem fosse irrepreensível. Aí Deus favorecia. Quantos alcançaram esse favor? Nem Moisés alcançou. Nem Moisés, que foi o melhor homem da lei, alcançou. Você entende isso? Nem o Moisés. Porque todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Agora a graça não. A graça é uma forma de crer, a forma de Deus. É você crer no que Jesus Cristo fez. É você entender que o seu orgulho está no que Cristo realizou. A sua capacidade é a pessoa de Cristo. Existe capacidade maior do que essa, a pessoa de Cristo? Claro que não. Então eu vou me orgulhar nele. E eu vou ser produtivo. Eu vou falar o mal, ele vai cair. Eu vou falar a enfermidade, ela vai sucumbir. Eu vou falar o espírito imundo, ele vai abandonar. Eu vou falar que a bênção vem e ela vai vir. Porque a minha capacidade é Cristo. E não existe capacidade maior do que Cristo. Não existe outra capacidade senão Cristo. Mas eu estou falando de você depender, entender que você já cumpriu a demanda quando crê em Cristo Jesus. Você entende? Quando eu creio em Cristo e vou diante do demônio e mando ele sair, eu creio que eu já paguei o preço para obter autoridade. Porque ele jejuou por mim 40 dias e 40 noites. Esse é o jejum que eu apresento para Satanás sair quando eu dou a ordem. 40 dias e 40 noites. Tem jejum maior do que esse? Tem não. Tem não. Você entende? Está aí a mulher depressiva há 4 anos, tarja preta, um espírito de depressão. Que quando eu coloquei a mão nessa mulher, o espírito sacudiu ela. Agora, quantas mãos já não tinha sido colocadas na cabeça dela? Você está entendendo? Quantas ordens já não tinham dado a esse espírito e ele permanecia lá? Porque estavam com a crença errada. Não é que eu sou melhor não. Talvez eu erre até mais de muitos homens que colocou a mão lá. Você tá, quando eu digo erro, eu tento acertar, ser o melhor que eu posso, mas eu vou errar. Eu vou falhar. Eu vou julgar, vou dizer, vou me chatear com alguém. Isso é errar, é falhar, filho. Eu não estou dizendo de viver em pecado, não. Quem vive em pecado, meu irmão, está condenado. É isso aí. Mas eu estou falando daquilo que você não julga, que é erro, que é falha, que é pecado. Você fala mal do seu irmão e você não julga que errou. Levanta uma fofoca e não julga que errou. Fica com raiva do outro e não julga que errou. Pois eu julgo que eu errei. Quando eu fico com raiva e eu deixo de fazer alguma coisa que eu deveria fazer porque eu estou com raiva, eu digo, eu errei, eu falhei, eu pequei. Só que muitos não têm isso como erro para eles. Pois eu tenho. Quando eu falo mal do meu irmão, eu errei, falhei, eu tenho isso que eu errei, falhei. Mas muitos falam mal e acham que são santos, perfeitos. Ninguém é perfeito, só existe um perfeito, Jesus Cristo. A minha glória, Ele é a minha glória. Jesus Cristo, você entende isso? Aleluia. Então, Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança.
Ele estabeleceu uma nova aliança e Ele nos capacitou. A igreja é capacitada. A igreja está buscando o que ela já tem. O homem da religião, o homem da lei, o homem da aliança errada, ele está buscando se apresentar, chegar um dia que ele vai ter uma fé maravilhosa, que ele vai se sentir forte. Nunca vai chegar esse dia, porque você só é forte pela fé em Cristo Jesus. E fé em Cristo Jesus não é aceitar Jesus Cristo e dizer que tem fé nele, não. É você enfrentar o impossível, acreditando que Ele é a tua capacidade para o impossível cair. É enfrentar o impossível e crer que o impossível vai cair, porque Cristo já sacrificou-se por você. Você entende isso? É por isso que ele disse em João: aquele que crê em mim, crê no que eu fiz, crê no que eu realizei, crê no que eu estou dizendo para vocês, fará obras maiores do que essa. Farão as mesmas obras e outras maiores fará. Tem gente que diz: eu queria saber qual é essas outras obras maiores. Por que você não foca nas obras que Cristo fez? Esse é o primeiro ponto. Eu estou buscando fazer as obras que Cristo fez. Eu não sei se eu chegarei a fazer obras maiores, mas eu estou buscando viver da maneira que Ele viveu. Então, meu querido, a Bíblia está falando de um fato aqui, não é uma promessa, não. Jesus está falando de uma realidade aqui, o Espírito Santo, através do Paulo, está falando de uma realidade. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Isso é um fato, não é uma promessa. Ele está dizendo que isso é uma realidade que você já tem que se levantar e viver. Quantos estão capacitados para isso? Com essa crença? Quantos têm essa capacidade de raciocínio? Isso é graça. Graça não é você buscar capacidade para viver. Graça é você acreditar na capacidade que a Bíblia diz que você já tem e começar a viver ela. É você tirar o olhar de você mesmo e olhar para Jesus. Muitos se julgam não ter fé. Sabe por que se julgam não ter fé? Porque olham para si mesmo. Estão tentando acertar para poder ter a ousadia de que vão receber ou que vão ver o milagre. Estão tentando ser perfeitos para poder sentir essa fé dentro deles, que é a ousadia. Estão olhando para si mesmo. Nunca vão ter essa fé, porque você sempre vai se ver falhando. Você sempre vai se ver negligenciando. Agora, quando você olhar para Jesus e dizer: Ele é a minha capacidade, aí você vai viver a fé. Quando você acreditar que Cristo é a tua capacidade, aí você vai ver que a alegria da fé vai se manifestar em você. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Aí ele diz, não da letra. Olha aí. Não da letra. O que é a letra, né? Porque uma vez eu lembro que eu perguntei para o meu pastor, quando eu era novo convertido. Eu não tinha nem um ano de servir a Deus ainda. E eu perguntei, pastor, isso aqui não da letra. Ele disse, não, do estudo. Eu disse, a palavra diz que a letra mata. Está dizendo aqui, o que é essa letra que mata? Ele disse, o estudo, meu filho. Se você estudar muito, fizer faculdade, você não pode ser um homem de fé. Eu digo, é? Pensa. Olha
ensinamento que eu recebi. Se você fizer uma faculdade, você não pode ser homem de fé, porque você se torna intelectual. Ah, quer dizer que para viver a fé tem que ser ignorante? É. Você está entendendo? Que asneira. Rapaz, eu vou te contar, olha. Eu vou te contar. O camarada tem que ser orgulhoso na ignorância. Porque essa letra aqui, o camarada diz que é o estudo. Não tem nada a ver com isso. Essa letra aqui é a lei. É a aliança da lei, chamada de letra. Você está entendendo? Não da letra, mas do Espírito. Espírito é a fé, é a crença na palavra. Você está entendendo isso? Aleluia. Bendito é o Senhor. Então aí Deus me mostrou, não da letra, mas do Espírito. Porquanto a letra mata, mas o Espírito vivifica. O Espírito enche de vida. A letra mata, esvazia. A lei. Quem quer viver pela lei? O que é a lei? Os 10 mandamentos. Tem gente que tem medo de falar isso, achando que está falando contra Deus. Não está concordando com Deus. Está concordando com Deus. A letra é a exigência maior da vontade de Deus. Você está entendendo? A letra foi o que Jesus Cristo cumpriu. Jesus cumpriu a lei, deu a exigência mais alta da vontade de Deus por nós. Cumpriu a exigência do Supremo Tribunal de Deus. Você está entendendo? Ele nos amou mais do que a si mesmo. Não foi como a si mesmo, não, foi mais do que a si mesmo. Aleluia. Isso é a letra. Ele diz que veio cumprir a lei. Ele não veio cumprir a lei para me dar um exemplo, para me cumprir ela também não, porque eu não tenho capacidade para isso. Ele veio cumprir a lei porque nós não temos capacidade de cumprir. Aprenda isso. Aprenda isso. A lei se resume em 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Agora, o que é Deus na terra? A obra dele. Você demonstra que ama a Deus fazendo a obra dele na terra, porque ele é a própria obra dele. Você entende isso? Aí você está indo para a igreja, está se preparando, se arrumando para ir para o culto. Aí chega a notícia que o teu filho está entre a vida e a morte num acidente de carro. Está nos últimos suspiros lá no hospital. Você vai para a igreja ou você vai ver seu filho? Claro que você vai ver o seu filho, porque você não tem capacidade de buscar a Deus numa circunstância dessa. Você não tem. Você entende isso? Então você amou mais seu filho do que a Deus naquele momento. Amar sobre todas as coisas, é todas as coisas, filho. Todas as circunstâncias, todos os problemas, todas as bênçãos. Todas é todas. Então não fique achando que você é cumpridor da lei, porque você não é coisa nenhuma. Se você quer viver pela lei, você será julgado por ela. E todos que serão julgados pela lei serão condenados. Aprenda isso. Porque está escrito: pela lei ninguém será declarado justo diante de Deus. Pela lei. Capítulo 3, versículo 16, se eu estou enganado, de Romanos. Porque mediante a lei
Ninguém será declarado justo diante dele, mediante a lei. Presta atenção. Versículo 20. Romanos 3:20. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, confiando na obediência à lei. Olha aí. Pois é precisamente por meio da lei que chegamos à irrefutável conclusão de que somos todos pecadores. A lei serve para mostrar que eu sou transgressor. A lei foi dada para ressaltar o pecado, para mostrar para o homem que ele é pecador. Você está entendendo? É isso. Como é que eu poderia saber o que é negligência se não fosse pela lei? Ninguém poderia saber o que é negligenciar se não fosse pela lei, porque a lei diz ama, a lei diz dá, aí você não dá, tem, mas não dá, negligência. A lei diz ajuda, aí você tem, mas não ajuda, negligência. Você está entendendo? É isso. Quando o homem observa a lei atentamente, ele vê que ele é pecador. A lei diz, ama teu próximo como a ti mesmo, aí o gás do vizinho acaba e o meu também. Eu só tenho dinheiro para comprar um gás. Eu deveria comprar o do vizinho e ficar sem gás. Eu vou fazer isso? Claro que não. Então, pela lei eu vejo que eu sou transgressor. Aí o camarada vem querer se justificar pela lei, vem dizer que eu sou pregador do inferno, porque eu mostro a luz da lei para ele. Meu filho, pela lei você será condenado. Quem está vivendo pela lei está debaixo de maldição. O que é lei? Meritocracia. Quem vive pelo mérito, quem acha que tem que merecer diante de Deus, está ferrado. É por isso que a nova aliança se chama graça, favor imerecido. Ou você acredita que Jesus já te deu tudo, ou então você vai viver amaldiçoado. Eu falo isso com pesar, mas sabe por que as pessoas estão condenadas dentro da igreja hoje? Com enfermidade, com miséria, com demônios na vida, na família, no casamento, tudo dá errado. Sabe por quê? Porque é pregado um evangelho de lei para elas. É pregado um evangelho que elas têm que pagar o preço, que elas têm que merecer, e elas não veem que elas estão se enterrando assim. Aleluia. A lei é o pensamento natural do homem, rapaz. O homem só fez agregar isso, só fez agregar Jesus a isso. É o sistema de valor do mundo. Deus deu uma lei de acordo com o pensamento do homem. É por isso que está escrito, por na sabedoria do homem, o homem não conheceu a Deus. Você está entendendo? Porque pelo meio da sabedoria do homem, o homem não pôde conhecer. Aleluia. Bendito é o Senhor. Então nós temos que na sabedoria de Deus. Deus deu uma lei de acordo com a sabedoria do homem, uma aliança. E o homem não pôde conhecer Deus por aí. Não pôde. Então Deus deu uma aliança contrariando o pensamento do homem, sem dar uma razão para o homem. A aliança da fé. Você escolhe acreditar. Você está entendendo? Eu não recebi nenhuma visão de Deus dizendo que eu estou capacitado. Ele me deu a palavra escrita, e eu escolho acreditar nisso e viver à altura disso, e eu contemplo Deus se manifestar. É assim. Você não vai ter uma razão, você vai ter uma palavra, uma promessa, um fato.
Bendito é o Senhor. Considerando que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Está aí, ó. Olha aí. O mundo não conheceu Deus pela sabedoria humana. Não conheceu. Considerando que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Deus deu uma aliança de acordo com a sabedoria humana, mas o mundo não conheceu Deus por ela, que era a lei. Então aprove Deus salvar os que creem pela loucura da pregação, pela uma aliança que contraria o raciocínio do homem. A fé é isso. A fé está, o camarada está com o corpo cheio de morte, e a gente olha e diz: eu estou vendo vida já. Aí as pessoas ao redor dizem: ele é um louco. Você está entendendo? Isso é fé. Isso é fé. Bendito é o Senhor. Então, versículo 7: com letras sobre pedras foi gravado o ministério que trouxe a morte. Agora me diga, qual foi outro ministério gravado? Qual foi outra aliança dada ao homem sobre pedras? Qual foi? É a lei que foi dada sobre pedras. A lei. Com letras sobre pedras foi gravado o ministério que trouxe morte. Paulo chama a lei de ministério da morte, porque é isso que a lei manifesta no homem: morte. Mas a lei não é santa, não é boa, não é de Deus? Claro que é. Mas por que ela manifesta morte no homem? Porque o homem não tem capacidade para dar o que ela exige. Você entende? O homem não tem capacidade para dar o que ela exige. Vamos dar um exemplo aqui. Você tem que pagar uma multa de 500 mil reais hoje. Se você não pagar, você morre. Se você pagar essa multa de 500 mil reais, você ganha 5 milhões. Ela te mostra um benefício extraordinário, mas ela te coloca uma demanda que tu não pode pagar. E aí, tu vai obter o benefício? Não, tu vai obter a morte. Porque se tu não pagar 500 mil, tu morre. Se tu pagar, tu ganha 10 milhões. E aí? Ela te mostra um benefício extraordinário, mas aí ela te dá uma demanda que tu não tem capacidade de cumprir hoje. Então tu é o quê? Transgressor dela. Vai sofrer a penalidade, que é a morte. Isso é a lei. Não há nada de errado com a lei. A lei é perfeita, santa, boa, é de Deus. O problema é o homem que não tem capacidade para isso. Pega a sua filhinha de 5 anos e manda ela preparar o almoço hoje, um almoço de excelência. Será que ela tem capacidade para isso? Claro que não tem. Claro que não tem. Você está entendendo? Isso é a lei. O homem está tentando ser perfeito, coisa que ele não consegue ser. A lei exige perfeição. A lei exige olhar perfeito, raciocínio perfeito. Não é só comportamento perfeito, não. Já estaríamos condenados no comportamento perfeito, mas ela exige pensamento perfeito. Jesus falou para os fariseus: se vocês atentarem para uma mulher, já cometeram pecado com ela. Você está entendendo? Era isso. Com letras sobre pedras foi gravado o ministério que trouxe a morte. No entanto, esse ministério veio com tamanha glória, que
que os filhos de Israel não conseguiam sequer fixar os olhos na face do Moisés, por causa do resplendor do seu rosto, mesmo que esse brilho estivesse se desvanecendo. Olha como foi que a lei chegou, gloriosa. Só que o brilho estava se dissipando, estava se apagando, porque a lei era temporária. Então o brilho dela começou grande, mas foi diminuindo. A graça já é o oposto, começou o brilho pequeno e foi se tornando glorioso. Você está entendendo? O Moisés mantinha o véu, não era porque o povo não conseguia fixar no outro dia o olhar no rosto dele, não. Não. No primeiro dia o povo não conseguia fixar os olhos no rosto do Moisés, porque o brilho era intenso. Mas depois de alguns dias, Moisés viu que o brilho estava se dissipando. E Moisés ficou com medo do povo se rebelar contra Deus, porque já não era tão glorioso assim como no início. E Moisés manteve o véu, não mostrou para os israelitas que a glória estava se dissipando. Não mostrou. Deveria ter mostrado. Aí o povo ia ver que a aliança era transitória, passageira. Você está entendendo? O Moisés ficou com medo. Então Moisés manteve o véu como se a glória fosse intensa. Não tinha mais necessidade do véu. Você está entendendo? Não tinha mais necessidade. Aleluia. Está lá no versículo 13, ó. Não somos como Moisés, que se cobria com um véu sobre a face, para que os filhos de Israel não observassem que o resplendor em seu rosto estava se dissipando, se apagando. E por isso o quê? Porque ele fez isso. A mente dos israelenses se fechou. Como assim que a mente dos israelenses se fechou? Achando que o ministério era glorioso. Ficaram naquela primeira impressão. Se o Moisés tivesse tirado o véu e mostrado que a glória tinha ido embora, então eles iam ver que a aliança enfraqueceu. E eles iam perguntar por que enfraqueceu. E ele teria que dizer, a resposta viria de Deus: porque no futuro eu trarei uma nova aliança. Mas o Moisés privou o povo disso. E a mente deles ficou fechada naquela glória da primeira impressão. Você entende isso? Hoje, se nós da nova aliança colocarmos um véu na frente, o povo vai pensar que o evangelho é pobre, porque começa com uma pequena luz, mas a Bíblia diz que o caminho do justo vai clareando, até se tornar dia claro. Se nós colocarmos um véu hoje, o povo vai achar que é só o perdão dos pecados, e não vai ver Deus se manifestando em glória, não vai ver Deus curando, libertando, transformando, manifestando o impossível. Essa é a verdade. Muitos têm colocado um véu na frente da graça, e têm mostrado uma graça só de um brilhinho de nada. Pois a minha graça não, a graça que Jesus me deu a pregar, ela é gloriosa, é uma graça que aumenta dia após dia, é graça sobre graça, aleluia, é isso. As pessoas param só no perdão dos pecados. Aceita Jesus, está tudo bem. O camarada nem vai mais para a igreja, só está com a opinião de que está em Jesus, não sabe de nada, está praticando as mesmas obras que praticava, mas está com a opinião ainda que está em Cristo. É um fraco. Por quê? Hoje as pessoas só querem saber o quanto de alma se converte no domingo. Eu ganhei tantas almas para Jesus. Ué, tu
tem dado a plenitude de Cristo para ele crescer? Uma alma ganha é uma alma discipulada, é uma alma que se renova a sua mente, que aquela mente velha vai embora, e uma mente cheia do conhecimento da plenitude de Cristo começa a viver nessa pessoa. Isso é uma alma salva, é uma transformação pela renovação da mente, é se revestir do novo homem pela renovação da mente. Aleluia. Você foi chamado para ser ministro de uma nova aliança. Você foi chamado para viver a aliança da graça, do favor imerecido de Deus. Tudo já está preparado para você. Você tem que ser consciente dessas verdades e reivindicá-las à altura da sabedoria que Deus vai dar no seu coração. Palavra do Senhor. Graça sobre graça. Aleluia. Bendito é o Senhor. Eu quero chamar você, eu tenho 10 minutinhos de programa, 9 agora, 9 minutos. E estamos aí com esse propósito dos 2 programas de rádio, manter no ar. Dia 23 eu tenho que honrar o primeiro, dia 25 eu tenho que honrar o segundo programa. É esse aqui pela manhã, das 6 às 8 da manhã. E o outro às 15 horas. 15 horas eu estarei ali na outra rádio, ministrando a palavra. E eu queria chamar você para vir conosco. Me ajude. Vem com uma semente de 100, 50. Aquilo que Deus colocar no seu coração. Pastor Márcio, eu tenho o meu dízimo. Nos ajude a manter essa obra no ar, levar essa palavra, esse conhecimento a você. Conhecimento que liberta, que transforma, que faz você identificar aonde é que está a pedra de tropeço. A pedra de tropeço está dentro de você. É por isso que Jesus disse: cuide para que a luz que esteja em ti não seja trevas. Porque se o conhecimento que estiver em ti ser engano, quão tremendo é o teu engano. Aleluia. Deus abençoe todos que estavam pela rede social, em nome de Jesus.